Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o pesquisador da indústria da música, Leonardo Demarque. Obrigado, Leonardo. Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Leonardo Demarque é professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é autor do livro A Destruição Criadora da Indústria Fonográfica de 1999 a 2009. O pesquisador acompanha há mais de 20 anos as transformações da indústria da música e recentemente lançou um novo livro sobre o tema com o nome de A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências. Uma primeira questão aí, Leonardo, é que quando você diz que o entorno aí do streaming é que vai desenvolver, né, a indústria fonográfica nos próximos anos, inevitável, né? Por que você fala isso? Bem, porque o streaming, na verdade, ele é um resultado político de uma busca da indústria fonográfica, né, de encontrar um meio termo com a indústria de tecnologias da informação, porque no final do século XX você teve um processo de rápida digitalização da distribuição da música digital. E isso foi feito não pelas então empresas que dominavam o mercado fonográfico, as grandes gravadoras, mas por pequenas empresas, né, startups de tecnologia. Uma coisa que eu insisto no livro é que assim, a música já tinha ficado digital nos anos 70 e 80, no polo da gravação, com os instrumentos digitais de gravação e no polo do consumo com o CD. Só a distribuição ficava anacrônica. E aí o Napster, entre outros peer-to-peer, fizeram essa, de supetão, digamos assim, fizeram essa digitalização da distribuição. E isso causou uma onda de perda de poder, né, dentro também do mercado fonográfico. Então, desde o início do século XXI, você tem tido uma batalha jurídica por encontrar uma solução intermediária. Essa solução intermediária apareceu primeiro com o iTunes, né, a loja iTunes da Apple, mas ela tinha limitações muito claras assim para se tornar massificada, ela não conseguiria de qualquer forma se tornar massificada, e depois ela acabou se optando por essas empresas que começaram como peer-to-peer, mas terminaram como tecnologias de streaming. O que é a tecnologia do streaming? É a empresa conseguir manter e controlar o fluxo de arquivos em uma biblioteca própria, discoteca no caso, né? Num servidor de memória própria. Então, o streaming, quando ele aparece, ele vai se desenvolvendo junto aos interesses das grandes gravadoras, é isso que acontece com o Spotify. O que acontece é que você tem uma solução política aparentemente para os atores daquele mercado momentânea, mas que resolvia o problema. Peer-to-peer de fato, o streaming de fato competia com peer-to-peer e ele apresentava características mais afeitas à às formas pelas quais as pessoas ouviam música digital. Então ele apareceu e, a partir dali, a indústria fonográfica como um todo disse, não, é com esse que eu vou sambar até cair no chão, digamos assim, para citar a música. E, de fato, se tornou o negócio de distribuição de música digital que permitiu uma reestruturação das gravadoras, editoras, tem todo um conjunto de novos intermediários, como os agregadores de conteúdo que participam desse mercado, e você tem uma reestruturação do mercado fonográfico. Até por isso que hoje, gostemos ou não, com problemas ou não, de fato tem vários problemas do seu modelo de negócio, o streaming foi o que, de fato, reestruturou a indústria da música, ou a indústria do disco, especificamente. Ô, Leonardo, por que que você trata isso como uma questão política e não, vamos dizer, técnica ou evolução, né, do setor? Do ponto de vista técnico, o que seria uma solução devidamente técnica? Você teria uma primeira tecnologia apresentada, essa tecnologia apresentaria limites e potências, você exploraria as potências ao mesmo tempo que tentaria superar as limitações. No caso, teria sido peer-to-peer. O que era o peer-to-peer, para quem não está muito acostumado com essa linguagem? Explicado de uma maneira bem simples, eu diria que é o uso dos computadores pessoais dos usuários da rede para a troca dos arquivos. Então, esse era um sistema
em primeiro lugar, muito eficiente, em segundo lugar, muito mais barato para as empresas. Então, do ponto de vista técnico, o peer-to-peer é muito superior ao streaming. No entanto, qual era o problema? Quem fazia a troca dos arquivos, a busca e troca dos arquivos, eram os próprios usuários. Eles controlavam o fluxo dos arquivos de música. E isso era insuportável para a indústria fonográfica como um todo, eu diria não só as grandes gravadoras, mas também os independentes. Muitos artistas de grande escala também não gostavam muito dessa ideia, porque eles não tinham controle sobre isso. Era difícil você monetizar esse fluxo de arquivos a partir do momento em que os próprios usuários escolhiam. Pouco a pouco foi se discutindo com essas empresas de tecnologia qual seria a tecnologia mais adequada para controlar o fluxo desses arquivos. E aí o streaming apareceu como uma possibilidade. Então ele é uma decisão, em primeiro lugar, política, nesse sentido que eu falo. Né? Até porque, quando você passa do peer-to-peer para o streaming, o que acontece? Você cria uma necessidade de um novo modelo de negócio, que vai levar ao uso de inteligência artificial, vai levar a custos enormes para as empresas de streaming, né? E vai levar ao nível de baixo pagamento de direitos autorais para os titulares dos direitos de composição e nenhum pagamento de conexos, né? Isso também é um assunto complicado. Então, assim, todo o modelo de negócio que hoje se discute em relação ao streaming, na verdade, ele resulta de decisões mais políticas do que técnicas. Porque se fossem técnicas, você ficaria com peer-to-peer, enfim. Até mesmo o próprio Napster, quando ele surgiu e foi processado, lá em 1999, né, os empresários falavam, olha, mas a gente quer fazer um modelo de negócio para a indústria. Só que a indústria, por uma série de motivos, ela não queria perder o poder sobre a inovação tecnológica, ela simplesmente disse, tudo bem, muito obrigado, fico muito feliz com a sua solidariedade, mas a gente não está interessado nisso. Um ponto importante tratado no livro e que você fala é da introdução dos sistemas automáticos de recomendação de música, né, que me parece tem muito a ver com a manipulação dos chamados algoritmos, né, da internet ou da rede social. Eu queria saber qual é o principal ponto aí de preocupação da indústria da música com essa questão. Quer dizer, a gente sabe que na medida que se distribui algo, né, que se quer, né, você tira também um poder, né, de escolha do ouvinte de uma certa maneira. Eu queria que você comentasse essa questão. A dependência, digamos assim, desses sistemas de recomendação automática de música, que basicamente são sistemas de inteligência artificial no qual os algoritmos eles leem uma série de bases de dados, em primeiro lugar, os metadados que são inseridos nos arquivos de música, mas também os rastros digitais que os usuários dos sistemas deixam. Ou seja, toda vez que eu escuto uma música ou pulo uma música, que eu escuto uma playlist e não escuto outra que me foi oferecida, eu estou gerando um certo traço digital que o sistema lê e aí ele vai fazer uma série de operações para dizer, bom, então o Leonardo gosta desse tipo de música, o Leonardo não gosta desse tipo de música. Desse tipo de música que ele gosta, o que eu vou escolher para oferecer para ele mais à frente. O peer-to-peer, ele acabou abrindo o fluxo completo, a barragem, né, da música, para as pessoas escutarem o que quiserem. Assim, talvez a geração de hoje já não se lembre mais, mas quando apareceu, todo mundo ficou impressionado que você podia baixar a discografia inteira de um artista, sei lá, dos Beatles, e ouvir tudo, ou selecionar o que você queria ouvir. E as pessoas falaram, olha, não quero mais ouvir CD, porque não faz sentido eu pagar, sei lá, $15 por um disco de 12 músicas para ouvir 2 ou 3. Então, um dos elementos fundamentais do peer-to-peer foi alterar essa prática de escuta, que era uma coisa que mais ou menos o rádio, a fita cassete tinham e o CD encerrou. Né? Então, quando você criou o iTunes como um simulacro de uma loja de discos, qual era o problema? A pessoa ia lá, comprava uma música, um álbum, tal, baixava para o seu celular. Um dos problemas era que justamente assim, a pessoa ia ouvir a mesma coisa que ela estaria ouvindo no CD, só mudava de suporte. O peer-to-peer não era isso, era uma mudança de prática de escuta.
E aí, o que acontece? Ele abria para aquilo que a gente chama, eu e alguns colegas chamamos de música infinita. Havia uma promessa de que, se uma vez que você entrasse num sistema de peer-to-peer, você teria acesso à música do mundo inteiro quanto você quisesse. Então, era praticamente uma fonte infinita de música. Quando o streaming ele é construído como um espelho do peer-to-peer, ele tem que incorporar essa demanda pela música infinita. Então, se você, por exemplo, olhar a propaganda dessas plataformas de streaming, é muito engraçado, porque você entra em uma delas qualquer, elas te oferecem assim, você aqui tem acesso a 90 milhões de músicas, a 100 milhões de músicas, a 60 milhões de músicas, eu nem sei quanto é que está hoje em dia. A primeira pergunta que você faz é: quem escuta 80 milhões de músicas novas? A resposta é ninguém. Nem quem é músico, quem é fanático, quem é estudioso escuta 80 milhões de músicas na sua vida inteira. Diferentes. Você pode ouvir várias vezes a mesma música. Mas mesmo assim chegar a 80 milhões é um pouco complicado. Agora, por que isso é oferecido? Porque está dizendo para o usuário, em primeiro lugar, que ele tem acesso à música infinita, e em segundo lugar, de que tudo que ele for pagar, seja com seus dados e ou seu dinheiro, no caso de mensalidades, vale a pena porque ele vai ter acesso a todo tipo de música que quiser. Ok, mas aí qual é o problema? Você entra no sistema, vamos supor que você faça uma mensalidade, e aí você vai escutar suas músicas. Quando uma pessoa em média, enfim, um ouvinte médio, ele não escuta ao longo da sua vida, ou sei lá, do seu ano, do seu mês, vamos pegar o mês como uma boa medida temporal, não escuta mais do que 10 músicas, 5 músicas que ele ou ela procure para ouvir novas, né? Pode ouvir várias vezes a mesma música, mas ele não escuta tantas músicas novas assim, não tem essa procura de tal monta. O que acontece? Qual é o primeiro grande problema do modelo de negócio dos serviços de streaming? Fazer com que milhões de usuários continuem assinando ou utilizando um sistema continuamente para que eles possam minerar os dados dessas pessoas a partir desses milhões de músicas. Bom, quando um ouvinte normal entra nessas plataformas e olha que ele pode ouvir milhões de músicas, as pessoas entram em pânico, em desespero, você fica paralisado. O que você vai ouvir? As mesmas músicas que você já ouvia. Aí você escuta aquelas mesmas 10 músicas, 12 músicas no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês você vai dizer, bom, para que eu assino isso daqui? Se eu estou ouvindo as mesmas coisas, eu compro um CD. Né? Então, o que acontece? Você assinar um serviço de streaming ou utilizar um serviço de streaming era dessa maneira, se fosse uma sequência natural, com o que você já escutava antes, seria o equivalente a você ir na mesma loja de discos todo mês e comprar o mesmo disco. Então, um dos elementos desse modelo de negócio que foi sendo construído foi como nós vamos fazer as pessoas acessarem continuamente o sistema. Então, entra aí a questão deles descobrirem que o negócio dos serviços de streaming não é a oferta ao acesso à música, porque isso você já conseguiria com peer-to-peer, mas um sistema tecnológico supostamente desenvolvido para cada ouvinte de recomendação de músicas de que você já gosta e, o que é mais importante, de músicas que você pode vir a gostar, só que ainda não sabe. Então, é aí que entra o que alguns autores chamam de virada curatorial do streaming, que é justamente o fato de que eles entendem que o serviço deles, pelo que eles cobram, é o quê? É esse serviço de curadoria da música, feita a partir de, sobretudo, mas ainda que não exclusivamente, por uma inteligência artificial. A gente tem que lembrar, e esse é um elemento muito importante, que esses serviços de streaming, eles são virtuais e globais. Né? O Spotify, ele não é o Spotify Brasil, e o Spotify Estados Unidos, o Spotify, sei lá, Sri Lanka, ou o Spotify Japão. Ele é um Spotify. Sua base de dados é a mesma. Aí o acesso depende de leis de direitos autorais, contratos, mas ele opera globalmente. Tá? Então, como é que ele vai conseguir fazer uma oferta para seus usuários se ele opera no mundo inteiro tudo ao mesmo tempo agora? Aí entra a necessidade da inteligência artificial, algoritmos que façam mineração de dados, cruzem com os metadados dos arquivos e, a partir de toda uma complexa, enfim,
metodologia ofereçam um cardápio de músicas que supostamente é feita para cada um dos ouvintes. O que não é na prática, mas aí a gente pode discutir isso depois. Mas o ponto fundamental é que, a partir desse momento, o modelo de negócio, digamos assim, dessas plataformas é a prescrição, sobretudo automática. Então, o valor delas na bolsa de valores se dá não só pelo número de usuários, mas também pela capacidade que elas têm de inovar tecnologicamente nesse sentido. Quando você entra nessas plataformas e tenta buscar alguma coisa pelo sistema de buscas, eu não sei se vocês têm esse mesmo problema que eu tenho. Eu procuro uma música que eu quero e ela nunca encontra, mesmo sabendo que ela está lá. Né? Aí você, será que eu escrevi a palavra Verdade, chamada? Não sei verdade. o quê. Os sistemas de buscas dessas plataformas de streaming são horríveis. É porque eles são para ser horríveis também. Por quê? Porque você depende da indicação que a inteligência artificial vai dar para você. Porque ela vai dar várias indicações juntas. São a ideia da playlist. A playlist como esse formato fonográfico de escuta, né, dessa era do streaming. Excesso de música, tudo feito por uma inteligência artificial que calcula aquilo que supostamente você, de fato, vai vir a querer. O problema é o acesso que nós temos a esses arquivos, artistas, e a memória cultural, às vezes, de um país, depende de como esses algoritmos eles são programados, como essa inteligência artificial ela é programada. Como ela é programada? Como ela é uma tecnologia de uma empresa privada, ela é programada de acordo com valores desse mercado, dessa empresa. Ela não está preocupada com diversidade cultural, ela não está preocupada com memória cultural de um país, ela está preocupada com o quê? Fazer com que o máximo de pessoas acessem determinados tipos de arquivo para gerar dinheiro para esses produtores de conteúdo e para ela mesma. Né? Então, isso é um problema porque muitas vezes você tem lá 80 milhões de músicas, 90 milhões de músicas e você não vai acessá-las. Por quê? Porque você depende dessa tecnologia, dessa inteligência artificial. Então, você cria um grande paradoxo hoje da escuta pelo digital, da música digital, que é você, por um lado, tem a promessa de uma música infinita, o acesso à música infinita, e, por outro lado, você é totalmente dependente de um conjunto de regras que essas empresas estabelecem para que você, de fato, possa acessar essa música infinita, porque ela só é acessada por essa inteligência artificial. Esse sistema de recomendação lembra aí o período lá dos anos 1980, quando as rádios, né, institucionalizaram o chamado jabá, né, que ela recebia uma recompensa para tocar determinadas canções, determinadas músicas de alguns seletos artistas. Né? Isso perdura até hoje, né, parece um vício assim, da indústria também pagar para que, ou né, fazer algo, né, para que introduza modas, modelos, né, canções, né, gêneros e etc., para que as pessoas ouçam. Né? Lá atrás, em 1980, eram rádios brasileiras que faziam. Hoje são corporações globais com sistemas muito sofisticados. Essa já é uma diferença e tanta, né, Leonardo? É engraçado, porque essa indústria fonográfica digital que emerge da batalha contra o peer-to-peer, ela permite também você reformular velhas práticas da indústria fonográfica. Uma delas é o jabá colher, né? Como os americanos dizem, o payola. Se você pensar no primeiro momento, isso não deveria ser mais possível, porque o jabá vinha da lógica de assim, a rádio ou a televisão não tem tempo para tocar todas as músicas disponíveis no mercado. Logo, as empresas pagam, os produtores culturais pagam, para que as pessoas escutem determinado artista, e aí ele passa por um critério, enfim, não muito ético, né, de curadoria a partir da capacidade de pagamento desses artistas. Agora, no mundo digital, isso não deveria acontecer. Isso é uma prova de que da dependência, como eu acabei de falar, dos sistemas de recomendação musical. Porque o que acontece hoje? Primeiro, isso não é mais visto como uma prática ilegal. Você transformou o jabaculê em verba publicitária, digamos assim. E quando um artista entra, ou uma gravadora entra no sistema desses serviços de streaming, você é obrigado a aprender como descrever a sua música para esses
para esse sistema, e senão ele fica invisível para o sistema de inteligência artificial, de recomendação automática de música. Uma grande gravadora, por exemplo, ela tem condições de contratar uma bela equipe de funcionários que façam o chamado pitching, né, que é a descrição, por exemplo, das músicas dentro desses sistemas, para fazer uma conexão do novo artista dela com um artista consagrado numa playlist consagrada, de muito acesso, e aí ele toca muito. Se ele toca muito, o sistema vai considerar aquela música como altamente relevante para o público dela, para os usuários, e vai replicar essa própria música em várias playlists. Logo, o artista vai aparecer mais, vai ganhar mais royalties em direitos autorais, vai ganhar mais contratos de shows, enfim, tudo isso que a gente já conhece. O que significa dizer que a indústria da música hoje ela é diretamente uma indústria de tecnologia da informação, de informática. Já no final do livro, você comenta algumas preocupações, alguns itens, algumas ações que precisam ser feitas, né, para melhorar esse modelo. Né? Um deles é a regulação desse sistema novo da indústria, a questão também dos direitos autorais, que volta e meia também retorna, é um assunto que os artistas têm reclamado bastante, né? Inclusive grandes artistas, né, do exterior. A questão da inteligência artificial, como é que vai tratar essa tecnologia, né, de muita influência, né, muita capacidade. Eu queria que você comentasse sobre essas questões e qual é a principal, qual que mais te preocupa, ou todas elas, ou tudo junto, como é que você avalia isso? Como eu acabei de falar, hoje a indústria da música, do audiovisual, ela passa de uma maneira decisiva por uma lógica da indústria de informática. Então, você, com uma política cultural apenas de incentivo à produção, né, sei lá, editais públicos para que os artistas gravem o disco, isso já não basta mais. Né? Você está lidando com empresas que são globais e virtuais. Né? Uma vez que o conteúdo de música brasileira sobe para o Spotify, ele não está no Spotify Brasil, de novo. Né? E isso não é uma qualidade só do Spotify, para todas elas. Ele está num plano global, virtual. Como é que você, como Estado, garante que a sua população vai ter acesso à música do seu país via essas plataformas? No mês passado, nós tivemos um caso que era bastante sério, foi remediado, mas era bastante sério, que foi o caso do Uruguai. O Uruguai virou e falou o seguinte: olha, bom, então vamos fazer aqui uma nova lei de direitos autorais. Na verdade, não era uma nova lei, era um conjunto de artigos, uma lei complementar, que obriga, então, talvez essas plataformas também a pagarem um pouco mais, ou pagarem 2 vezes royalties de direitos autorais. Bom, o Spotify não titubeou, virou e falou: olha, então, tudo bem, já que a regra mudou, nós vamos embora. Vamos sair do Uruguai. É evidente que eles estavam blefando, que isso faz parte de uma negociação, que, diga-se de passagem, deu certo. Recentemente, o presidente do Uruguai vetou esses artigos que eram polêmicos para o Spotify, e o Spotify decidiu ficar no Uruguai. Mas você imagina o que é, num país, sobretudo pequeno como o Uruguai, o Spotify sair do país. O que ia acontecer com essa indústria da música? Porque vão ter outras empresas que vão entrar. Porque vão ter... desculpa, mas você não substitui um player, digamos assim, tão grande quanto o Spotify, simplesmente dessa maneira. Então, o que eu falo no livro é tentando exortar que as políticas culturais também se juntem a políticas de comunicação, né, com incentivos às startups locais, mas, sobretudo, um tema que eu sei que é polêmico, mas é muito importante, que é a construção de verdadeiras plataformas digitais públicas, no sentido de que elas funcionem como dentro de uma lógica de serviço público, que os seus algoritmos sejam programados dentro de uma lógica de serviço público e não de uma empresa privada. Tá? Por que isso? Porque, em larga medida, o grande problema que você tem hoje com a reorganização do mercado de cultura em geral, mas a gente está aqui falando de música, mas de cultura de forma geral, a partir dessas plataformas digitais, é que você está dando poder demais a essas empresas que não são, enfim, brasileiras ou uruguaias, né? Elas têm nacionalidades muito características, muito bem marcadas,
e elas não têm uma concorrência. Elas não mantêm uma concorrência entre si, elas mantêm um oligopólio ali, que tende, a meu ver, em pouco tempo, virar quase que um duopólio, um monopólio mesmo. Tá? Bom, qual é o problema? Você pode fazer uma série de regulações, tem ótimas pessoas aqui no Brasil que pensam regulações. Nós temos 2 projetos, inclusive, projetos de lei sendo analisados para impor algum tipo de regulação a essas plataformas, mas você tem um grande problema, que o caso uruguaio demonstrou. Toda vez que você tenta colocar essas empresas nas cordas, o que acontece? Elas dizem, bom, então eu não quero mais brincar, eu vou embora, e aí você que se vire. Bom, imagine hoje na indústria da música se o YouTube disser assim, não, mas hoje eu não vou mais, vai funcionar para o Brasil, vou fechar o meu serviço, ou então o meu serviço vai ser só para quem pagar, e ponto final. Você acaba com uma série de cenas musicais independentes, né, marginais, que não estão certamente no centro do mercado musical, do dia para a noite. Claro, elas podem se reorganizar, vão se reorganizar, as pessoas gostam de fazer música, etc, etc. Mas o ponto fundamental é essas empresas detêm um poder muito maior do que as empresas de comunicação tradicionais ou mesmo as gravadoras detinham. E aí, como é que você evita isso? O caso do Uruguai é exemplar. Você evita a partir do momento que você disser assim, bom, tudo bem, você pode ir embora, vai me dar uma dor de cabeça, no entanto, nós temos uma estrutura aqui que suporta a sua saída. Daí a gente vai ver certamente essas empresas olharem e falar, bom, tudo bem, então vamos negociar aqui a questão dos direitos autorais, né, que é um problema central que se chama de value gap ou diferença de valor. Vamos negociar aqui o acesso, como se dá o acesso ao repertório de música brasileira dentro do Spotify, da Apple Music, do YouTube. Né? Então vamos aqui sentar. Eu acho que esse é o elemento fundamental e acho que a provocação principal que eu faço no livro de também pensar em, além da regulação, né, pensar nessas plataformas públicas. E isso se torna cada vez mais importante na medida em que essas plataformas privadas elas fazem o quê? Elas agora estão lançando mão de inteligência artificial generativa, que é a produção, no caso aqui, de música por inteligência artificial. Isso já tem sido utilizado desde, pelo menos, em larga escala. Desde 2019, quando a Warner Music assina um contrato com uma empresa de tecnologia, a Endel, que produz música artificial por exemplo, você pode baixar o aplicativo da Endel no seu celular e, eu vou fazer uma caminhada e quero uma trilha sonora só para mim. Ela vai lá e pega seus metadados, produz uma trilha sonora para você caminhar, para você fazer exercício, para você lavar louça, sei lá, qualquer coisa do tipo. Né? Qual é o problema disso? Você está botando uma pressão enorme sobre a classe musical em relação ao custo do seu trabalho. Porque quando os artistas disserem, não, mas a gente quer ganhar mais royalties em direitos autorais, ela vai dizer, não, então tudo bem, eu vou usar aqui a minha inteligência artificial para complementar aquilo que eu quero de conteúdo digital. Então, para mim, de todos os grandes desafios que se colocam nesse momento para as indústrias culturais, mas em particular para a indústria da música, é efetivamente a produção de música por inteligência artificial. Ela tem um potencial disruptivo, ou como se prefere dizer hoje, mercado disruptivo, muito grande e de difícil regulação, uma vez que ela seja colocada em uso. Nós vimos, no caso do audiovisual, um movimento muito interessante de atores e, sobretudo, roteiristas, mas ainda está por se provar se isso vai ter um efeito duradouro. E lembrando que a estrutura do mercado de audiovisual é muito diferente daquela da música, que você tem menor barreira de entrada, uma menor associação dos players desse mercado, qualquer um pode virar músico, subir sua música para essas plataformas. Então é difícil você criar, sei lá, uma consciência de classe e forçar, de fato, essas plataformas a fazerem grandes concessões. Então, só para terminar, eu acho que esse é o ponto fundamental, pensar uma política cultural que dê conta desse problema da quarta revolução industrial, no caso das indústrias culturais. Eu acho que é preciso
sentar e repensar as políticas culturais nesse sentido.